Bom dia, pessoal! Então, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. A gente vai conhecer uma brincadeira nova. Essa brincadeira, antes de eu dizer para vocês da onde ela veio e como a gente brinca, eu vou retomar algumas coisas básicas com vocês ali sobre as aulas de história. Então, aqui eu fiz um desenho, do Brasil, nosso país, e aqui tem três grupos diferentes. Então, temos aqui os povos originários, que representam os povos indígenas, que já estavam aqui no Brasil, os portugueses, e essa flecha aqui apontando para o nosso mapa, demonstrando a chegada desse povo português, e junto com os portugueses também tivemos a chegada dos africanos. Com certeza tiveram outros povos junto com esses dois, mas por que eu coloquei esses três povos? Porque quando a gente fala da cultura brasileira, a gente sabe que é uma mistura de vários povos, tem várias culturas sendo misturadas, Somos um povo de diferentes culturas. Se eu perguntar para vocês aqui, qual é a descendência de vocês, da onde vieram os avós, os bisavós, os tataravós, cada pessoa aqui dessa sala pode ter uma mistura totalmente diferente. No meu caso, por exemplo, eu sou descendente de indígena, mas também tenho uma descendência portuguesa. E temos essas misturas presentes nas famílias de todos nós. Então, esses três povos que estão aqui representados são aqueles que mais exerceram a sua influência na nossa cultura, certo? Não que os outros povos não tenham exercido alguma influência, mas esses três, por terem grande quantidade de pessoas chegando dessas três regiões, da África, de Portugal e os povos originários que já estavam aqui, acabaram tendo uma influência um pouco maior. Então, por que eu estou retomando isso com vocês? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da cultura. Então, tendo em vista que esses três povos são os que mais nos influenciaram culturalmente, eu tenho um questionamento para vocês então. A gente fala lá de cultura, que é nosso povo, é um povo de diversas misturas, culturas. Mas o que é cultura? Então, aqui eu acabei dando alguma dica para vocês nos tópicos que eu coloquei no desenho do quadro. Mas cultura, a gente pode dizer que é tudo aquilo que o homem produz. Então, tudo que a gente produz é cultura. Às vezes, a gente cai no grave engano de pensar que cultura é só aquela obra de arte que está lá no museu, que está lá numa exposição, que tem algum valor, um capital para a gente poder acessar aquela cultura. Mas não, todos nós produzimos cultura o tempo todo. Então, o grafite que está lá no quadro, lá no muro, na rua, é um tipo de cultura. O que acontece é que as pessoas divergem um pouco quando o assunto é cultura. Cada um tem um gosto, cada um vai valorizar mais um tipo de cultura. Mas, como eu comentei, a cultura é tudo aquilo que nós produzimos. Então, quando a gente fala do Brasil, levando em consideração que aqueles três povos foram principalmente os que nos influenciaram, eles deixaram algumas heranças culturais para nós. Quando a gente fala das heranças culturais, a gente pode ver isso na música. Então, a gente tem músicas aí de vários grupos diferentes surgindo, vários ritmos, que a gente vê a herança do jazz, no samba, então várias misturas que geram várias músicas diferentes. A gente tem a herança na fala. Então, quando a gente fala da fala, a gente tem muitas palavras que a origem dessas palavras são tupi-guarani, por exemplo. Então, os povos originários deixaram muitas heranças nessa questão de fala para nós. Abacaxi, amendoim, Curitiba, que é o nome da nossa capital aqui do estado do Paraná, que significa muito pinhão. Então, tudo isso são heranças que a gente teve desses povos. As roupas, então a questão das vestimentas, a gente carrega algumas heranças dentro disso também. A questão dos alimentos, então o cultivo dos alimentos, a forma de preparar. Tudo isso tem também ali reflexos dessa herança cultural que esses povos nos deixaram e nos influenciam. Aqui tem mais um tópico no final, que é os jogos e brincadeiras. Eu já vou falar dele, que é o foco da nossa aula de hoje. Mas eu só queria retomar também que além dessas questões aqui, que são coisas que quando a gente lembra de cultura já vem à mente, a gente tem outras questões relacionadas a essa herança cultural também. Então, a questão da higiene, A gente, às vezes, valoriza muito a cultura europeia, mas as nossas ações no dia a dia relacionadas à higiene, a maioria delas é a herança dos povos originários, por exemplo. Então, a gente sabe que, a gente vê lá que na época antiga da Europa, os banhos eram demorados, para acontecer, demorados no sentido de demorarem para acontecer, então era um banho por ano, coisa que os povos originários já tinham o hábito de ser diariamente.
Então, a gente tem várias heranças que se a gente for discutir aqui vai dar uma aula muito longa, porque tem várias questões aqui para a gente discutir. Pensando nessas heranças culturais, a gente também tem as heranças culturais quando a gente olha para a cultura corporal. O que é a cultura corporal, então? A cultura corporal é tudo aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Então, as danças, os jogos, as brincadeiras, os esportes, tudo isso que a gente consegue fazer com o nosso corpo também é cultura, né? A gente está fazendo, então é uma cultura. E também tem esses reflexos dessas heranças ali já mencionadas. Só que tem um porém. Quando a gente fala de cultura, existe um processo chamado aculturação. O que é a aculturação, professora? A aculturação é quando uma cultura, ao se misturar com outra, sofre alguma modificação. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente olha para os povos africanos, por exemplo, eles tiveram um processo de aculturação violento, porque eles foram retirados do continente, dos países que eles habitavam, foram trazidos para um outro país, um outro continente e foram obrigados a se adaptar àquela cultura. Então eles não podiam usar mais as roupas que eles usavam, os alimentos eram outros, a própria fala, né, o próprio idioma era outro. Então esse é um processo de aculturação violento, que a gente pode dizer que os povos originários também acabaram sofrendo. Porque quando os portugueses chegaram, eles quiseram catequizar os índios, né? Então, de certa forma, também foi uma aculturação violenta, ter que modificar toda essa cultura dos povos originários, né, para que eles se adequassem aos padrões que os europeus queriam. Quando a gente fala da aculturação, por que eu estou falando disso agora? Quando a gente tem todas essas heranças culturais, por conta desses processos de aculturação, que é essa mistura de diversas culturas que a gente tem no Brasil, às vezes a gente fica com dúvida de onde veio alguma coisa. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar de uma brincadeira específica. Essa brincadeira, eu pesquisei ali a origem, eu vou contar para vocês, mas às vezes a gente não tem um dado exato, justamente porque é tanta mistura de culturas que a gente não pode dizer com certeza aonde foi a origem daquela brincadeira, quem inventou. Então, tudo isso seria o processo de aculturação. A gente fala disso de uma forma, olhando ali para os povos, mas a gente pode pensar nisso no nosso dia a dia com coisas simples. Então, eu gosto de dar um exemplo bem legal. Quem aqui, por exemplo, que gosta de colocar o arroz por debaixo do feijão? E quem gosta de fazer o contrário? A gente tem essa polaridade aqui no Brasil. Uns acham que é por baixo o arroz, outros o feijão. Quando às vezes a gente vai na casa de uma outra pessoa, essa pessoa às vezes nos serve do jeito que a gente não é habituado. Então, por exemplo, eu fui almoçar na escola e a panela do feijão estava antes do arroz. Então, naquele momento eu me obriguei a colocar o feijão por baixo para poder seguir a ordem ali do buffet. Mas não é algo que eu tenho a cultura de fazer, tenho o costume de fazer. Então ali eu modifiquei um pouquinho para me adaptar ao ambiente que eu estava. Nem se compara com o processo de aculturação que eu dei de exemplo ali dos povos africanos e indígenas, porque isso não foi uma coisa violenta, mas foi algo que o ambiente acabou modificando ali a minha cultura. E pode ser que seja algo só naquele momento, mas pode ser algo que por eu estar naquele ambiente, eu adote aquilo e deixe de fazer da forma que eu fazia antes para me adaptar ao ambiente que eu estou. Então, esse processo de aculturação, todos nós estamos propensos a vivenciar em algum momento. O jeito de falar, então eu falava muito palavrão, cheguei num espaço que eu não posso falar palavrão, eu vou me policiar, eu vou mudar a minha forma de falar para me fazer entender e ser educada. Isso tudo entra como um processo de aculturação. Mas, indo para o nosso foco, então, hoje nós vamos conhecer uma brincadeira. A brincadeira que a gente vai conhecer é a amarelinha africana. Acho que alguns de vocês já podem ter ouvido falar. Vocês podem olhar essa imagem é bem diferente da amarelinha que a gente está acostumado, não é, pessoal? Por quê? Essa amarelinha, ela é ritmada, então a gente não tem um vencedor, eu vou chegar lá no céu, eu vou ganhar a amarelinha. Não, ela não é uma competição, ela é mais uma brincadeira de colaboração e que trabalha muito o ritmo e a atenção. A gente vai ter uma música, que eu já vou colocar um vídeo para demonstrar para vocês, e ela vai nos dar um ritmo. Quando a gente está ouvindo o ritmo, a gente vai pular nesses quadrados, então esse desenho dos quadrados já está pronto lá na quadra, assim como tem no chão da nossa sala, alguns quadrados. A gente vai pular nos quadrados conforme o ritmo da música. Então eu vou fazer um breve exemplo para vocês, mostrando aqui o quadrado do chão. Então a música vai estar batendo no ritmo e a gente vai pular nos quadrados seguindo o ritmo da música. E vai voltar. Quando eu for fazendo esse movimento, eu vou seguindo
seguindo ali a ordem dos quadrados, mas vai ter uma fila de pessoas atrás de mim. Então eu vou estar aqui, vai ter o João, o Lucas atrás de mim e a gente vai fazendo juntos. Se eu errar o movimento, eu faço todo mundo errar o movimento também. Então a gente vai ter que prestar muita atenção no som da música para reproduzir o movimento. E a gente vai olhar um vídeo também para facilitar para vocês. Mas a gente vai tentar reproduzir essa brincadeira que veio lá do Moçambique, da África. Então é uma brincadeira com origem nesse país do continente africano. E hoje a gente vai reproduzir ela para ampliar o nosso repertório cultural. A nossa aula por hoje é isso.